irmãos com a paz do Senhor. Amém. Posso sentar? Como domingo nós vamos ter reunião, nós não vamos ter EBD, então nós vamos passar hoje, até é bom passar a noite. O assunto é importante, porque toda a igreja deveria participar. Nós, como diz a Bíblia, nós erramos. Falta de conhecimento. Isso. Erramos porque conhecemos pouco. E essa noite, irmãos, o tema da lição é sobre a mentira. Como esse trimestre todo a revista trabalhou sobre a família, relacionamentos em família, superando desafios e problemas, exemplos da palavra de Deus. Então hoje nós vamos estudar sobre o prejuízo da mentira dentro da família. A mentira em qualquer âmbito ela traz prejuízo. Nós vamos ver a mentira uma condição para revelar algo de si. Então, quando alguém se dá a prática da mentira, está se auto-revelando quem de fato ele é. Amém, meus irmãos? Está acompanhando conosco essa noite a nossa irmã Rosângela, Assembleia de Deus Vale das Virtudes. Como é que a gente recebe nossa irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe. E revela um pouquinho de quem nós somos. Se nós somos de fatos verdadeiros ou se nós somos de fatos mentirosos. Avança. A mentira, a verdade do diabo. Como o diabo não trabalha com a verdade, ele só trabalha com a mentira, então a mentira é a verdade do diabo e de todos quanto vivem na prática da mentira. Vamos ler? Abra aí, me ajude. Salmo, capítulo 12, verso 3 e 4. Jeremias, capítulo 12, verso 2. O irmão abra, conforme eu vou falando, vão achando e vão ler na sequência. Salmo 12, verso 3 e 4. Jeremias, capítulo 12, versículo 2. Depois Lucas, capítulo 20, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 13. São 4 textos aí. Primeiro texto, Salmo 12, verso 3 e 4. Salmo 12, 3 e 4. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua do que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os beiços são nossos, os beiços são nossos. Vamos ler devagar, senão fica a leitura a gente não consegue compreender direito. Os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Jeremias 12, 2. Plantaste-os e eles se arraigaram, crescem, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, porém longe dos seus corações. Esse é o mentiroso. Mentiroso é aquele que só profere com a boca, mas o coração mesmo está longe de Deus. Então o que significa mentira? Primeiro, fingimento deliberado. Todo mentiroso é um fingido desgraçado. Amém, meus irmãos? Amém. Todo mentiroso, ele é um fingido. Não espere achar um mentiroso sincero, que você não vai achar. Todo mentiroso, ele é fingido. Todo mentiroso é um hipócrita. A palavra hipócrita significa encenação ou ator. É o seu sentido da palavra mentira. Fingimento deliberado, encenação, tentativa de encobrir a verdade. Todo mentiroso trabalha para encobrir aquilo que é verdadeiro, porque ele trabalha com a mentira e não com a verdade. Então ele vai tentar encobrir a verdade com uma mentira. Lucas 20 e verso 20. E trazendo-o debaixo de ouro, mandaram espias que se fingissem justos, para o apanharem em alguma palavra. Eu
estavam tentando fazer? Ver se pegava Cristo em alguma palavra enganosa ou em alguma palavra mentirosa. Isso foi durante todo o ministério de Cristo. Eles trabalhavam para pegar Cristo em uma mentira ou em engano, como diz a palavra mentira. Gálatas capítulo 2, verso 3. Os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então o mentiroso, ele é também dissimulado. E o mentiroso, ele trabalha no sentido de lançar luz favorável sobre si mesmo. E para lançar luz ou ser favorável sobre si mesmo, ele trabalha com o engano, com a mentira, como nós estamos dizendo aí. Ele é um dissimulado. Todo mentiroso, ele é dissimulado. Ele tenta dissimular para ver se a sua mentira vira uma verdade. Tem um dizer que diz que se você contar uma mentira 1000 vezes, ela vira o quê? Verdade. Uma verdade. Então o mentiroso é assim, ele trabalha na mentira, que depois ele mesmo passa a acreditar na sua própria mentira. Porque a prática da mentira o leva a pensar que a sua mentira se torna uma verdade. Mateus capítulo 22, verso 18. Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? O mentiroso, como eu já disse, ele é um hipócrita. Irmão, via de regra, o hipócrita é aquele que ele se coloca como que se estivesse acima de todo mundo. Mas a essência dele, como diz o próprio texto, é um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Essa é a característica do mentiroso. Agora, qual é o grande prejuízo para quem gosta de viver mentindo? 1 Timóteo 4,2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pronto. Para quem vive na prática da mentira, o grande perigo é somente cauterizar. Ou seja, quando o mentiroso vive na prática da mentira, a mente dele fica cauterizada. Ou seja, ele não tem mais sensibilidade para ouvir a verdade. Ele não consegue, não suporta ouvir a verdade, porque a mente está cauterizada. Ou seja, se tornou a mente insensível à verdade. Ele só consegue trabalhar e viver com a mentira. Então, por isso que é perigoso você viver na prática da mentira, porque senão a sua mente vai ficar cauterizada e você vai ter dificuldade de ouvir a verdade. De tão acostumado que você ficou com a mentira, quando a verdade cai, você tem dificuldade para acreditar que aquilo é verdade, porque sua mente está cauterizada. Outro texto, 1 Pedro 2,1. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimento, e inveja, e todas as murmurações. Então, deixe todo tipo de engano, deixe todo tipo de palavras vazias. A mentira também tem essa conotação de palavras vazias, palavras vãs, palavras que não produzem fruto digno diante do Senhor. Então, mentiroso ele trabalha com palavras vazias, porque tudo aquilo, irmão, que não é verdadeiro é vazio. Tudo aquilo que é desprovido de verdade é vazio. A mentira, ela é palavras vazias. Outro texto, Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, depois Êxodo 20, 16 e Provérbios 12, 22. Quem achou o primeiro texto? Irmãos, me ajudem aqui, está aqui. E ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito este povo: honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. O mentiroso é assim. Ele só honra com os lábios, só com a boca. Porque o coração, a alma está longe daquilo que ele diz que está fazendo. Como dizem os hipócritas dos fariseus e saduceus. Eles falavam de boca, mas o coração estava longe. Porque, irmão, todo mentiroso, nós vamos ver aqui na frente, que todo mentiroso ele está alienado ou separado de Deus. Ele pode vir na igreja, ele pode cantar, ele pode orar, ele pode profetizar, ele pode fazer o que ele quiser.
Se ele vive na prática da mentira, ele está distante de Deus, vazio de Deus, portanto, as palavras são palavras vazias. A boca fala, mas o coração está longe de Deus. Em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas, que são os mandamentos de homens. Estão longe de Deus, não honram a Deus, porque todo aquele que quer honrar a Deus, ele trabalha com a verdade e não com a mentira, que está dizendo aí em Êxodo capítulo 20, verso 16. Provérbios 12, 22. Aqui, meus irmãos, me ajude aqui, já está aqui, não precisa nem eu pedir, é só ir olhando aqui e vai lendo. Provérbios 12, 22. Como joia de ouro e focinho de porca, assim é a mulher formosa que se apaga da razão. Provérbios 12, 22. 22, me ajuda aí. é 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Os lábios mentirosos são abomináveis diante do Senhor. Ou seja, aqueles que vivem na prática da mentira estão destinados à destruição. Estão destinados ao fogo do inferno. Por que que o autor, irmão, colocou esse texto aqui? Por que que o autor trabalha a questão da mentira? Daqui a pouco nós vamos ler o texto áudio. Porque é uma prática que está se fazendo comum no meio do povo, é igual o ódio. Eu vou bater nessa tecla até morrer. Quem odeia é filho do cão, filho das trevas, e o final é perdição. Amém, meus irmãos? Amém. E você pode achar ruim, pode fazer o que você quiser, está na Bíblia. Se eu odeio, se eu vivo na prática da mentira, só tem um lugar para eu ir. Só tem um lugar onde eu vou. Não vou nem dizer descansar, porque no inferno ninguém descansa. Que eu vou ser atormentado o resto da minha vida. Então são coisas que não condizem com o Evangelho. Ódio não condiz com o Evangelho. Mentira não condiz com o Evangelho. Nós mentimos com uma facilidade tão grande, irmão. Você tem que ter uma... Para falar a verdade dá trabalho. Mas para mentir, nós soltamos uma mentira rápido. Não precisamos nem pensar. Ela sai automaticamente. Então, nós temos que ter cuidado com a prática da mentira no nosso meio. Tanto na nossa vida particular, nossa vida nos relacionamentos. Paulo diz que nós temos que ser verdadeiros uns com os outros. Amém, meus irmãos? Amém. Ser verdadeiro. Não é ficar com enrolação. É ser verdadeiro. Glória a Deus. Não mentir entre os irmãos. A verdade tem que prevalecer no meio do povo de Deus, porque nós estamos trabalhando com a verdade, não com a mentira. Agora, olha o juízo para quem gosta de viver na prática da mentira. Apocalipse 21, 8 e 22, 15. Mas quantos? E aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idolatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. 22, 15. A segunda morte. Pronto, tá aí. O destino do mentiroso é isso aí. O destino de todo mentiroso é a perdição. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e cometam a mentira. Irmão, quem vive na prática da mentira ama quem? O diabo. A Deus é que não é. Quem vive na prática da mentira, mentindo, ele ama é o diabo. Porque quem ama a Deus, fala e trabalha com a verdade. Aleluia. Ah, mas eu vou magoar. Irmão, é melhor você... A verdade só vai magoar quem está na mentira. Só vai ficar magoado com a verdade quem está na mentira. Porque quem está na verdade, quando você falar uma verdade, ele vai até te agradecer.
Irmão, obrigado que você está abrindo meus olhos aqui para eu caminhar para o caminho bom. Agora, quem está na mentira, quando ouve verdade, fica magoado, fica chateado, fica aborrecido, porque está acostumado com a mentira e não com a verdade. Agora, quem vive na prática da mentira, o destino eterno é o juízo, a segunda morte. A segunda morte, essa não tem mais o que fazer, porque é separação eterna entre você e o seu Criador. Amém, meus irmãos? Então cuidado com essa coisa da mentira. Textual: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. Olha Paulo dizendo: não mintais, porque quem vive mentindo ainda não é nova criatura. Quem vive mentindo ainda está na velha criatura. É o que Paulo está dizendo. É por isso que eu tenho que falar a verdade para o meu irmão, falar a verdade, eu não tenho que falar a verdade para qualquer um. Porque se eu trabalhar com a mentira, então eu não estou em Cristo ainda. Eu não me despido do velho homem. O velho homem continua lá dentro, batendo, falando mais alto do que o próprio Cristo. Avança. Verdade prática: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Avança. A mentira pode ser até bonita, mas o fruto dela é perdição e perdição eterna. Vamos ler aqui, irmãos, o texto áureo, está lá no texto áureo. Está lá em Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11. A mentirinha, a encenação de Ananias e Safira. Atos, capítulo 5, do verso 1 a 11. Cada um lê um verso. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Verso 2. Ele teve parte do preço, sabendo que sua mulher, elevando uma parte, depositou ao pé do apóstolo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás do teu coração? Presta atenção. Quem mente está cheio de diabo. Quem mente está cheio de demônio. Irmão, quando você solta uma mentira, você está cheio de demônio. Você está cheio de diabo. Não é o que está dizendo a Bíblia aí? É o que está dizendo a Bíblia aí. Olha lá. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás do teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então quem vive na prática da mentira, quem vive mentindo, não pode dizer que está cheio de Deus. Essa pessoa está cheia do demônio. E não era obrigatório naquele período vender e dar tudo aos pés dos apóstolos. Não era obrigatório, não era uma obrigação que eles tinham. Eles davam se eles quisessem, não era obrigado. Mas o que eles diziam? Não, vamos fazer o seguinte: vamos reter parte, vamos dar parte e vamos reter parte. Pronto, caiu na prática da mentira, sem precisar. Se eles não quisessem ter dado nada, Deus não teria castigado, Deus não teria punido, não teria acontecido nada. Mas pela mentira é que eles foram julgados. Por que foram julgados? Porque estavam cheios de Satanás, como diz o texto. Guardando-a, verso 4, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Você tem que pensar assim, irmão. Tudo que você faz não é para o outro, você faz em direção a Deus. Quem odeia está odiando quem? Quem odeia está odiando Deus. Não. É que o povo não para pensar. Quando você diz abre sua boca, pode dizer que tem ódio, você está dizendo eu tenho ódio de Deus. Quando você abre sua boca para mentir, você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. É o que está dizendo o texto aqui. Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. Ô irmão, já pensou se essa regra continuasse? Acabou que mentiu, instantaneamente caiu no chão. Soltou a mentirinha, o juízo vem. Que seria de nós? Que seria do povo? Então tem que ter cuidado com esse negócio de ficar mentindo. Mente para o marido, mente para o filho, mente para o pai, mente para a mãe, mente para o pastor, mente para todo mundo, porque uma hora dessa pode cair duro no chão e não sabe nem por conta de quê. Versículo 11: levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Então Ananias morreu primeiro. A
Aí vinha a mulher que poderia ter se livrado do juízo, mas ela continuou na mesma situação. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Ela poderia ter entrado e falado: nós vendemos por tanto, depositamos tanto, e ir embora tranquilo, sem nenhuma complicação para a vida dela. Mas olha o que diz o texto: e disse-lhe Pedro, disse-lhe, vendeste portanto aquela herdade? Ela disse, sim, portanto. Ou seja, Pedro pergunta, ela diz, não, foi vendido por outro valor, depositamos um valor e retemos o valor. Não, ela vai continuar a mesma mentira do seu marido. Então Pedro disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas. Irmão, sabe por quê o temor da igreja está, eu não digo sendo aniquilada, mas está se acabando? É porque se Deus começasse a aplicar as coisas que aqui nós vemos, o povo teria mais temor, o povo respeitaria mais, o povo buscaria mais, o povo adoraria mais. Como nós vamos tocando a vida e parece que nada vai acontecendo conosco, nós continuamos naquela prática, daquela vida porca que estamos levando, a prática da mentira, do ódio, todo o lixo que o povo anda se alimentando por aí. Mas que Deus nos livre de abrigarmos a mentira na nossa vida. É melhor você falar a verdade para alguém, deixar esse alguém magoado pela verdade, do que você falar a mentira, deixar essa pessoa feliz com a mentira que você está falando e ela ir para o inferno do mesmo jeito. É melhor você falar a verdade, essa pessoa parar para refletir, pensar e depois te agradecer. Obrigado porque aquele dia você falou a verdade. Eu até fiquei chateado, até magoado, mas depois eu parei, fui refletir e digo, essa foi a melhor coisa que alguém falou para mim. Amém, meus irmãos? Avança. Uma conversão duvidosa. Por que a conversão duvidosa? Não havia conversão de fato verdadeira entre eles. Abra lá em Romanos 16 e João capítulo 3. Esse texto não vamos ler não. Só Romanos capítulo 1, versículo 16. Por que Ananias e Safira mentiram? Porque não havia conversão de fato e de verdade. Porque quem Cristo chega e quem Cristo toca, ele vai viver na luz, ele não vai viver nas trevas e nem na prática da mentira. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É por isso que eles mentiram, porque a conversão de fato não chegou na vida de Ananias e Safira. Porque quem se converte de fato e de verdade não vai andar como o filho da luz, não vai andar como o filho das trevas. Quem é filho das trevas pratica as obras do mundo, mas nós somos filhos da luz, temos que viver conforme diz a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? João capítulo 3, aonde Nicodemos vai interpelar o Cristo, ele vai dizer, é necessário que você nasça de novo, é necessário que você nasça da água e do Espírito para que você possa ter uma nova vida. Tem muita gente que vem para o Evangelho, mas o Evangelho não entrou dentro dele ainda. Ele só foi convencido, mas ele ainda não é convertido. Se ele não é convertido, ele ainda está no velho homem, praticando as obras do velho homem. Amém, meus irmãos? Avança. Comunhão na igreja apostólica. A comunhão é a marca da igreja. Capítulo 2, versículo 42. Tudo era comum de todos, todo mundo partilhava de tudo, tudo era de todos, ninguém tinha nada por seu, mas tudo era partilhado entre todos. Essa era a marca da igreja, a marca da comunhão, a marca do zelo. São coisas, irmãos, que nós temos que lutar todo santo dia para manter a comunhão entre nós. Quando nós conseguimos conquistar a comunhão entre nós temos que lutar para manter a comunhão no seio da igreja. Amém, meus irmãos? É por isso que a Bíblia diz que nós temos que falar a verdade uns aos outros, para que a comunhão seja mantida no meio do povo de Deus. Porque se tem uma coisa que prejudica a igreja do Senhor, o que é, meus irmãos? A
a mentira, e a mentira faz o quê? Ela destrói e divide. E nós não podemos deixar nos dividirmos por conta de mentira. É melhor nós falarmos a verdade. Doa a quem doer, mas falemos a verdade. Como Lutero. Lutero ele dizia uma frase mais ou menos assim, que se fosse para ele ter guerra ou falta de paz, falando a verdade, então ele iria para a guerra, ele iria para a batalha, mas ele não ia deixar de pregar, de falar a verdade. Entre nós temos que ser verdadeiros uns com os outros. Você tem que lembrar o seguinte: você está diante de Deus, e você está diante de um Deus que conhece. Como é que Deus nos conhece? Ele nos conhece profundamente, intimamente. Ele sabe de cada sentimento que tem dentro de mim. Ele sabe de cada pensamento que tem dentro de mim. Ele sabe de cada emoção que tem dentro de mim. Ele sabe, portanto, que não tem como se esconder. Quando você deixa de falar a verdade, vai para a prática da mentira, você pode até me enganar, mas aquele a quem nós servimos, a esse nós não enganamos, porque Ele nos conhece muito bem, por dentro e por fora, como nós aprendemos aqui no Salmo 139. Então Barnabé, um exemplo de alguém que buscava comunhão. Vamos ler esse texto, capítulo 4 de Atos, versículo 34 e 35. Então a marca da igreja apostólica era a comunhão. O que é que diz aí? Atos capítulo 4, versículo 34 e 35. Quem achou, por favor? Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então isso era uma prática da igreja. Viver em comunhão, viver em unidade, e viver em unidade com a verdade, não com a mentira. A inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. O mentiroso é movido pela inveja, está lá no capítulo 5, versículo 1 e 2. Todo mentiroso, ele é movido pela inveja. A inveja é aquele sentimento, aquela ausência de alguma coisa que eu não tenho e que eu quero ter de alguma forma, de alguma maneira. O versículo 35 é bem explícito também. Leia. Do capítulo 4. Que se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Pronto. Não fazia acepção de pessoa. Era tudo comum de todos. Irmãos, eu fico imaginando, e eu já falei isso aqui, vou repetir, essa geração nossa é uma geração chata. Uma geração chata. Uma geração cheia de menino. Uma geração que não está suportando ouvir a verdade. Uma geração que quer só ser afagada. Quer ser só elogiada. Não quer ser confrontada. Mas nós não fomos chamados para ser afagados no nosso ego, na nossa alma. Nós somos chamados para ser confrontados todo santo dia. Então, essa geração que nós estamos vivendo hoje é uma geração muito chata. Você não pode falar nada, você não pode dizer nada, porque tudo se sente ofendido, se sente atacado com a verdade. Você veja só, a verdade, você fala a verdade, e as pessoas se sentem atacadas por ouvir a verdade. Agora, quando é a mentira, aí todo mundo solta até fogos. Mas quando é para falar a verdade, as pessoas se sentem atacadas. Tamanha é a fragilidade. Então, é uma geração, irmão, uma geração fraca, uma geração manhosa, de um povo que está desacostumando de ouvir a nua e crua verdade. Isso, infelizmente, até dentro das igrejas, porque as pessoas vêm de lá dessa forma e continuam dessa forma dentro da igreja.
Você não pode falar nada. Você não pode pregar a verdade. Você fala a verdade, não, Senhor, mas isso é uma palavra muito dura. Eu queria ver se fosse o Cristo aqui, chamasse todo nós de cachorro, o que nós íamos falar para ele? Paulo não chamou a mulher de cachorra? Oh, meu Senhor, mas os cachorros comem das migalhinhas que caem da mesa aí. Raça de víbora, adúlteros, tudo isso ele usava para confrontar e despertar a nossa alma, para nós andarmos diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Então aprenda a falar a verdade. Fale a verdade. Não importa quem. E não importa se a pessoa vai gostar ou não. Fale a verdade, mas não minta em nome de Jesus. Amém? Então o mentiroso é movido pela inveja. É um ator de primeira linha. Que hipocrisia significa atuar. É um ator. O mentiroso é um ator. Se você não tiver cuidado e discernimento, você acredita naquela mentira. Porque o camarada, ele faz a coisa de tal maneira que você acaba acreditando pela atuação do mentiroso. Então o mentiroso ele é movido pela inveja, pela hipocrisia que está arraigado. Não. E por quê? Porque não nasceu de novo ainda. Ainda está na velha natureza, trazendo todo o lixo da velha natureza para dentro do corpo de Cristo. Por quê? Não nasceu da água e do Espírito, como diz a palavra. Quando a mentira e o engano enche os corações. Se você pegar lá no capítulo 5, versículo 3, 4 e 9, você vai ver que Pedro está cheio da autoridade do Senhor ali. Quando ele dá a sentença para Ananías e Safira, é porque ele já estava cheio do Espírito Santo. Agora, olha o mentiroso, do que o mentiroso está cheio. Leia de novo aí no capítulo 5, acho que é o versículo 3. De Atos. Atos capítulo 5. Então disse Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Irmão, lembra dessa palavra? Lembra desse versículo? Toda vez que sua língua coçar para mentir, fala: não, eu não vou mentir, eu vou me encher do Espírito de Deus. Porque quem está cheio do Espírito de Deus, ele trabalha com a verdade. Agora, quando eu estou cheio de Satanás, cheio do diabo, eu vou falar mentira. Vou viver uma mentira. O problema da mentira, irmão, não é só mentira falada. Porque nós temos o costume de achar que a mentira é só mentira falada. Não. É o modo de vida com que vivemos. Nos tornamos mentirosos sem proferir uma única palavra, nós nos tornamos mentirosos. Se você pegar o caso de Ananías e Safira, parecia crente, orava, cantava, até contribuía, mas estava mentindo para eles mesmos e para Deus. Então a mentira não é só a palavra proferida. A mentira é viver uma vida enganosa, uma vida que nós nos enganamos a nós mesmos, tentando enganar a Deus. Um estilo de vida, todos nós acreditamos que Jesus vai voltar. Amém? Amém. Se Ele vai voltar, eu tenho que viver em conformidade a essa crença. Se eu creio que Ele vai voltar, o que eu vou fazer? Eu vou me aproximar, vou me santificar, vou buscar ao Senhor, vou me colocar diante do Senhor, para que eu possa ouvir o som da última trombeta. Mas se eu falar que eu acredito que Ele vai voltar, e viver como Ele não fosse voltar, eu estou me fazendo um mentiroso. Eu estou me tornando um mentiroso sem proferir palavras, mas pelo modo de vida como eu estou vivendo. Amém, meus irmãos? Amém. Então o mentiroso não é só a palavra proferida, mas é aquele que vive se enganando e tentando enganar a Deus. Esse também é mentiroso, aquele que faz da mentira o estilo de vida. Então todo mentiroso, na verdade, está cheio de Satanás e não de Deus. Avança. O problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família. O primeiro a ser enganado, quem que é? É o próprio mentiroso. Ele é o primeiro a ser enganado. Todo mentiroso tem que pôr isso na cabeça. O primeiro a ser enganado sou eu mesmo. Depois eu tenho que enganar o outro. Mas o primeiro a ser enganado é o próprio mentiroso que está se enganando com a sua mentira, tentando fazer da sua mentira uma verdade. Então ele está se auto
enganando a si mesmo. Então, o primeiro a ser enganado, aquele que vive na prática da mentira, é o próprio mentiroso. Que ele vai trabalhar com a mentira, ele vai acreditar, vai tentar acreditar naquela mentira que ele está vivendo. Então, o prejuízo de ser mentiroso é muito grande, principalmente para quem vive na prática. Ele está se auto-enganando a si mesmo. Irmãos, é aquela sensação. Hoje tem muita gente só de sensação. É aquela sensação de que está servindo e não está servindo. Os irmãos me entenderam? Eu não posso ter uma sensação de que estou servindo e não estou servindo. Eu tenho que servir. Não é só sensação. Mas eu vou, eu faço. Não é só sensação. É servir de fato e de verdade. Porque senão você está se enganando a você mesmo. O primeiro a ser enganado no ato da mentira é o próprio mentiroso. Qual que é a ordem? Nós já lemos. A ordem é não. E por que nós mentimos? Se a ordem é não mentir, por que nós mentimos? Hã? Porque é mais fácil mentir do que falar a verdade. Sim ou não? Sim. Mas a ordem é: não mintais uns para os outros. Mesmo em prejuízo, nós temos que falar a verdade. Mas quem trabalha com a verdade não tem prejuízo. Não tem prejuízo. Só tem prejuízo quem trabalha com a mentira, porque o final é perdição. Quem trabalha com a verdade, irmão, tem tudo a ganhar. Quem trabalha com a mentira tem tudo a perder. É por isso que Paulo diz: não mintais uns aos outros, mas fale a verdade uns com os outros. Porque a verdade, irmão, ela bota muita coisa por terra. Ela bota uma divisão por terra, ela bota uma inimizade por terra, ela bota uma desgraça por terra. A verdade. Agora a mentira não. A mentira ela faz prevalecer todo esse vestígio da igreja. Por que uma igreja sofre? Porque ficamos mentindo uns para os outros. Não temos a coragem de falar a verdade um na cara do outro. Como não temos a coragem de falar a verdade na cara do outro, vamos falar para quem? Falamos para o outro. Mas o que tem a ver com a sua situação? Não tem nada a ver. Eu tenho que ser verdadeiro com o meu irmão. Amém, meus irmãos? Se eu quero entrar no céu, vamos ler um versículo. Aqui, está aqui na luz aqui. Está aqui no parede. Leia aí para mim, por favor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, processo de santificação também entra a falar a verdade. Porque todo aquele que fala a verdade trabalha pela santificação. Todo aquele que abandona o estilo mentiroso de vida está trabalhando para a santificação. Quem mente, irmão, não procura a paz, não procura a santificação, e o mentiroso não vai ver Deus nem nessa vida e nem na vida futura. Aí eu falo, a sensação de parece que eu estou vendo Deus, mas não estou vendo é nada. O que eu estou vendo é uma derrota na minha frente. Mas eu tenho aquela sensação de que estou vendo Deus. Então quem trabalha com a mentira não tem paz, não tem santificação, não vai ver a Deus nem nessa vida e nem na vida futura. É por isso que Paulo diz: fale a verdade um com os outros, mesmo que essa verdade não agrade, mas fale a verdade. A verdade também nunca vai agradar mesmo, porque a nossa natureza é tão ruim, que nós gostamos é da mentira. A nossa natureza caída, ela gosta da mentira. Não gosta da... Quem que gosta de ser confrontado? Quem que gosta de ser... as pessoas chegarem e falar a verdade na nossa cara? Nós queremos ouvir o quê? Nós queremos ouvir coisas boas a respeito de nós mesmos. Mas a verdade é que nós temos que ser confrontados todo santo dia para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Portanto, você vai fazer uma promessa hoje. Vai dizer assim: eu quero falar somente a verdade. E somente a verdade para os meus irmãos. Eu não quero mentir para os meus irmãos.
Eu quero ser verdadeiro com meus irmãos. Eu quero falar a verdade com meus irmãos, porque eu quero ver o Senhor nessa vida e na vida vindoura. Amém, meus irmãos? Então, quem faz uso da mentira está dominado pela carne, ou seja, pela natureza humana. É o que Paulo vai deixar bem claro lá em Gálatas. A nossa luta contra nós mesmos. Vamos ler. Gálatas capítulo 5, versículo 17, depois 24 e 25. E depois já vou procurando aqui, Romanos 8, 1 e Romanos 13, 14. Gálatas capítulo 5, verso 17. Quem achou nele? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Pronto, Paulo está deixando claro que há uma luta. O Espírito milita contra a minha natureza. Continua, irmão. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Pronto, nós temos uma luta constante. A nossa natureza humana, ela vai militar contra o Espírito de Deus que quer nos levar para uma vida de santificação. Irmão, nós somos igual tartaruga. Já viu a tartaruguinha do mar? Quando ela nasce, para onde ela vai? Para o mar. O porco, você dá um banho no porco, deixa tudo bonitinho, solta ele, para onde ele vai? É a nossa natureza, querido. A nossa natureza é assim. Se a nossa natureza ficar solta, largada, nós vamos para onde? Nós vamos para a prática do pecado. Se você largar a sua natureza do jeito que você largar, nós vamos para a prática do pecado. Porque nós gostamos é de pecar. Todo mundo aqui gosta de pecar. Nós não pecamos hoje, por quê? Porque estamos no domínio do Espírito Santo. Mas todo mundo gosta também de pecar, de se lambuzar. Por quê? É da nossa natureza. O pecado é da nossa natureza. É por isso que o Cristo veio, nos regenerou, nos deu um banho de salvação e colocou um cabresto em nós. E esse cabresto, ele puxa com rédea curta, não afrouxa, porque se ele afrouxar, ele sabe que o cavalo vai desembestar. Mas é na rédea curta. Nós vamos para onde o Espírito manda, fazemos aquilo que o Espírito manda. Mas quando afrouxa, aí nós voltamos para o mesmo lugar que nós estávamos. O que diz a Bíblia? Quando a gente vem para Cristo, quantos diabos tem dentro de nós? Quantos diabos? Quando nós vemos para Cristo, diz a Bíblia que lá era habitado por um diabo. Um diabo. Certo? Quando caímos, diz a Bíblia que veio mais 7, mas o que já dá 8 diabos. Então são 8 diabos dentro de você. Quando você cai, quando você volta para o chiqueiro, vem mais 8 demônios para te deixar lá no chiqueiro 24 horas. Porque há uma luta dentro de nós. Irmão, e quem falar que não tem essa luta não conhece o Evangelho ainda. Todo mundo aqui luta. Todo dia nós passamos o dia lutando contra nós mesmos e vamos deitar lutando contra nós mesmos. Acordamos e lutamos contra nós mesmos todo santo dia. Para quê? Para viver em santificação e para viver na verdade. É por isso que Paulo está dizendo aqui: há essa luta dentro de nós. Há esse embate dentro de nós. Versículo 24 e 25 do mesmo texto de Gálatas. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, concupiscência, se servindo do Espírito, andando também em Espírito. Pronto, aquele que está em Cristo, ele vive no Espírito. E ele vive na prática da verdade, não da mentira. Então, se estamos em Cristo, vamos batalhar todo santo dia para sermos cheios do Espírito Santo, para não trabalharmos com a mentira e trabalharmos com a verdade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas saiba que tem uma luta todo dia que você tem que batalhar. Todo dia você tem que travar. E se você estiver cheio de Deus, você vai conseguir batalhar essa luta. Agora, se você estiver vazio, aí, meu irmão, você perdeu essa batalha, você perdeu essa luta. É por isso que temos que nos encher do Espírito Santo. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne.
segundo o Espírito. Então, quando mentimos, estamos sob o domínio do diabo. 13 e 14. Romanos 13 e 14. Porque se servistes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificaste os feitos do corpo, certamente vivereis. O que nós acabamos de ler aí, aconteceu na vida de Ananias e Safira. Eles andaram na carne e encontraram o quê? A morte. Agora, se andarmos no Espírito, encontraremos a vida. Vamos viver vivo e vamos encontrar a vida em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Não se enche de Deus para você não viver na prática da mentira. Avança. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, irmão, é simples. Fazer a conta é simples. Quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Diante de obediência. Nem todo mundo é filho de Deus. Acabou de ler. Quem é filho de Deus? Lê de novo aí, irmão. 14. Lê. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ananias e Safira não era filho de Deus. Porque se fosse guiado pelo Espírito, não mentiria. Então é muito fácil saber se você é filho de Deus ou não. Se é guiado pelo Espírito, é filho de Deus. Não é guiado pelo Espírito, então é filho de outra pessoa, mas não é de Deus. Porque quem é de Deus, está cheio do Espírito, é guiado pelo Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Não vai ver na prática do pecado, não vai ver na prática da mentira, porque ele é guiado pelo Espírito que nos conduz na verdade e não na mentira, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidados contra os defeitos morais do lar. Vamos ler Josué 7:1. O ambiente familiar tem que ser pautado pela moralidade. Josué capítulo 7, versículo de número 1. Quem achou, ler, por favor. Josué 7:1. Aí outro irmão já vai abrindo aqui, ó, Romanos 8:1-25, Mateus 7, versículo 13-5. Outro texto a gente já leu. Josué 7:1, Josué. Prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã pegou aquilo que não era para pegar e levou para dentro da sua casa, para dentro da família, e morreu toda a família. A prática da verdade, irmão, tem que estar dentro da sua casa. Você deve falar a verdade com o seu companheiro, com sua companheira. Você deve falar a verdade com os seus filhos. Seus filhos estão olhando. Eles estão vendo. E vai chegar uma hora que vai falar: eu não vou ser crente igual meu pai e minha mãe. Para que eu vou ser crente? Olha o comportamento deles. Se for um crente, se é isso aí que eles falam que é, eu prefiro ficar no mundo. Porque os filhos estão olhando, eles estão vendo. O que é que um filho tem que ver dentro da casa? A prática da verdade entre pai e mãe. O que é que o filho tem que ver dentro de uma casa? O pai e a mãe orando. O pai e a mãe lendo a palavra. O pai e a mãe estudando a palavra. O pai e a mãe buscando a Deus. Irmão, por que o evangelho, por que o nosso movimento é fraco nesse sentido? Nossos filhos crescem, se desviam, viram um pé lá para o outro lado de lá, porque não vem dentro de casa a fidelidade naquilo que falamos, a fidelidade naquilo que pregamos. Falamos de Jesus, mas vemos feito um diabo. Falamos tanto de Cristo, vivemos como Satanás na nossa própria casa. O filho está vendo aquilo ali, ele vai crescer vendo aquilo ali. Vai chegar uma hora que ele vai falar: para que eu vou ser crente se nem meu pai nem minha mãe conseguem viver o que eles estão dizendo aí? Você já viu o filho do testemunho de Jeová? Bota seu filho para conversar com o testemunho de Jeová.
para ver se seu filho não vai chegar lá e vai dizer que Jeová é Deus, e esse Deus que você serve não é Deus coisa nenhuma. Porque o menino é educado desde pequenininho nas sagradas letras. Nossos filhos são educados pela televisão, hoje pela internet, pelo celular. E nós acho que largamos lá e achamos bonito. Aí depois vai para a escola, não sabe responder nada, não sabe defender sua crença, não sabe defender sua fé, porque não tem um pai, não tem uma mãe para ensinar a verdade da palavra de Deus para os seus próprios filhos. Aí vão para o mundão, aprender a mentira, vão ver na prática da mentira, porque não tem quem ensine para eles. Aí o mundo vai ensinar, e vai ensinar muito bem, melhor do que os pais. Então, irmãos, nós temos que viver na verdade, mostrar para os nossos filhos que a verdade. Portanto, que diz aí o texto, o ambiente familiar tem que ser pautado pela moralidade. Você já viu por que tem alguns filhos que são violentos? Tem alguns filhos que são desajustados. Porque ele vive num ambiente desajustado. Ele vive num ambiente violento. Ele vive num ambiente onde o pai e a mãe vivem se maldizendo um ao outro. Irmão, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, acho que muita coisa eu teria evitado da minha filha ter presenciado. No lugar de um pai e uma mãe discutindo, ela vem no filho. Quer se matar? Vai, procura um campo e se matem lá, mas longe dos filhos. Quer discutir qualquer assunto? Parece que existe quarto. Para entrar no quarto e discutir lá. Dentro, sem o filho, sem o pai, sem o filho estar vendo lá as barbaridades que o pai e a mãe falam um para o outro. E aí depois pega a Bíblia e aí vai para a igreja. Aí o filho fica olhando aquela cena e diz, o que é isso? Agora há pouco estavam falando palavrão, xingando um outro, quase batendo no outro. Agora pega a Bíblia e vai para a igreja para dizer que é crente. Que diabo de crença é essa? Que diacho de crente é esse? Então, muito do que acontece hoje na nossa juventude, parte dela, culpa é nossa. Precisamos agir contra a hipocrisia e mentira. É preciso lutar contra isso. Romanos 1,25, quem achou ler? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e amaram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O mentiroso gosta de mudar a verdade de Deus em mentira. Gosta de transmutar a verdade de Deus em mentira. Pela nossa prática, pela nossa fala, pela nossa atitude, pela nossa vivência. Transmutamos a verdade de Deus em mentira pelas nossas atitudes, pelas nossas práticas. Mateus capítulo 7, versículo 3, depois versículo 5. Por que reparas tu no arqueiro no olho do teu irmão, e não vês atrás do que está no teu olho? O mentiroso é assim. Ele consegue ver o defeito do outro, mas não consegue ver o dele. Ele é desse jeito, ele consegue ver o defeito do outro, mas não consegue ver o dele, porque ele está tão se auto-enganando que ele não consegue mais se ver mais. Ele só consegue ver o outro, mas não consegue ver ele mesmo. Se cada um de nós aqui, irmão, nos víssemos a nós mesmos, sem olhar para o outro, a nossa vivência seria melhor, o nosso culto seria melhor, nossa adoração seria melhor, nossa vivência de nossa casa seria melhor, se nós passássemos a enxergar a nós mesmos primeiro. Mas a nossa prática é enxergar mais o outro do que a nós mesmos. Irmão, deixa eu falar uma coisa, já falei isso aqui para vocês. Quando você parte para falar de alguém, você está falando de você mesmo. Como você não tem coragem de falar para você mesmo, você projeta no outro aquilo que você é. Ah, aquele crente é um safado. Não, safado é você. Você só está projetando nele a sua safadeza. A boca fala aquilo que o coração. Ah, aquilo não presta. Não, você está falando que você não presta. Você só está projetando nele o que você não presta. Então, quando eu falo de alguém, eu estou projetando no outro aquilo que eu sou. Já falei a vocês, quer falar mal de alguém? Vai para frente do espelho e fala de você mesmo. Porque o primeiro a não prestar é você. Você é o primeiro a não prestar. Aí, como eu não tenho coragem de falar para mim mesmo como eu não presto, eu
vou projetar no outro. Diga que ela não presta, mas eu estou falando de mim mesmo. Já parou para pensar nisso? Para refletir nisso? Eu projeto no outro aquilo que eu sou. Como eu não tenho coragem de falar para mim mesmo o que eu sou, eu projeto no outro. Já que ele não vale nada, mas quem não vale nada é você. Porque se valesse alguma coisa, não estaria falando do outro, estaria falando de você mesmo. O que diz a Bíblia? Examine-se o homem, pois se examina. Veja o que tem dentro de você. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo aqui, se não for arrebatado, vai morrer. Isso é fato. Agora tem uns que morrem rápido e tem uns que demoram para morrer. Sofre que nem um desgramado para morrer. Por quê? Porque tem tanto lixo lá dentro, acumulado tanto lixo, que no céu não entra pecado, que Deus, para purgar, tirar, limpar aquele lixo, deixa o miserável em cima da cama, sendo comido por um câncer até apodrecer, para reconhecer: Jesus, me perdoa por tanto lixo que eu acumulei dentro da minha vida durante todos esses anos. Limpa meu coração, limpa minha alma, porque eu preciso subir, que eu não aguento mais. Agora tem gente que cai, pum, morre, vai embora, que nem passarinho, porque aprendeu que não vale a pena carregar lixo, irmão. Não vale a pena carregar lixo dentro de você. Você não tem o controle de sua vida. Você sabe a cara que você vai morrer? Sabe o dia que você vai morrer? Não sabe. Então, não vale a pena carregar lixo dentro de você. Ódio, ira, mágoa, tristeza, angústia, tudo lixo. Tudo lixo. Se desfaça desse lixo todo, para você ter uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Como diz Paulo, falar é a verdade um ao outro. Não deixe o inimigo agir na sua família. Não deixe o diabo entrar, porque se você der brecha, ele vai entrar. Se você vacilar, ele vai entrar. E se ele entrar, ele vai fazer isso aí que aconteceu com Ananias e Safira. Vai te levar para a morte e morte eterna. Então é por isso que a gente tem que vigiar, batalhar, se encher do Espírito, para ser guiado pelo Espírito, para nós subirmos em nome de Jesus. Orando para evitar a mentira e a hipocrisia. Vamos ler Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O problema é que nós estamos resistindo a Deus e deixando o diabo tomar de conta. Nós estamos resistindo a Deus e deixando o diabo tomar de conta. Resistir, pois, o diabo, ele fugirá de vós. Mas nós estamos resistindo mais a Deus do que ao nosso adversário. Quando eu trato as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, irmão, eu estou resistindo a Deus. Quando eu não dou valor às coisas que Deus fez, às coisas que Deus faz, eu estou resistindo a Deus. E se eu resistir a Deus, o diabo não vai fugir de mim. Ele vai ficar junto de mim. Então resistamos ao diabo para que ele fuja de nós e não nos coloque na prática da mentira. E aí eu concluo dizendo o seguinte: falai a verdade. Essa é a tônica. Falai a verdade uns aos outros, porque nisso está a nossa bênção, nisso está a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Não interessa. Ah, mas ele não vai gostar. O problema é dele, não é seu. O que ele vai falar com a verdade que você vai dizer para ele, não é problema seu. O seu problema é falar para ele a verdade. Se ele vai gostar ou não, já não é mais o seu departamento. É entre ele e Deus. Mas você fez a sua parte de falar a verdade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?